Nessa segunda-feira, eu estou com uma convidada muito especial. Uma mulher de Goiás que está disputando a Prefeitura de Goiânia, com grandes chances de estar no segundo turno e se sagrar vitoriosa no próximo dia 15 de novembro. Eu estou com a Adriana Corsi, minha querida. Muito boa noite, Adriana. Como é que você vai? Boa noite, professor Fernando Haddad. Uma satisfação muito grande conversar com você de novo. E a gente está aqui muito animado na luta aí para ir para o segundo turno. Bom, antes de tudo, é importante registrar, nós conversávamos aqui 2 minutos antes da abertura desse debate, falando do nosso desejo comum, que é de todos os goianos, de que o senador Maguito se restabeleça o quanto antes e possa voltar para a vida pública normalmente, para a vida privada, para o seio da sua família, em condições plenas de saúde, é o que a gente deseja para ele, né? Nessa reta final de campanha. É isso mesmo, professor. Portanto, o debate aqui se dará da forma mais respeitosa possível e a gente não mistura essas estações, até porque nós temos uma longa história de parceria também juntos que precisa ser valorizada. Tem gente... Isso mesmo. E a gente não faz política com ódio, né, professor Fernando Haddad? Nós fazemos política com respeito, com amor pelas pessoas, queremos que todas estejam bem. Lamentamos, né, que o Covid-19 esteja ainda levando tantas pessoas. Aqui em Goiânia foram 1.600 pessoas já, 160 mil no Brasil. Hoje é um dia que nos solidarizamos com todos que perderam entes queridos e também com o amigo Maguito Vilela, que está aqui concorrendo à eleição, está enfermo, vitimado aí pelo Covid-19. Para ele e todas as pessoas que estão passando esse sofrimento nesse momento, todas as famílias, a nossa solidariedade, o nosso desejo de restabelecimento e que ele retorne aí à campanha o mais rápido possível. Eu vou começar, portanto, Adriana, falando de saúde, né? Porque se a saúde do Maguito é importante para nós, a saúde de 210 milhões de habitantes, né, que têm os mesmos direitos que qualquer político, que qualquer patrão, quer dizer, todos os trabalhadores, trabalhadoras, crianças, idosos desse país têm que ter o seu direito ao SUS, um SUS de qualidade e respeitado. E a gente viu semana passada uma ideia que a reação foi tão forte contra que ele teve que revogar um decreto, o Bolsonaro teve que revocar um decreto e já ameaça o país com a reedição do mesmo decreto. Um decreto que previa a privatização dos postos de saúde. Eu acho que nunca ninguém na história do Brasil ousou, desde que a gente... Não é SUS, não. Antes do SUS, nós já tínhamos postos de saúde no Brasil e nunca se discutiu passar isso para a iniciativa privada, porque é um lugar quase que da família brasileira. A pessoa tem o seu prontuário, conhece o médico, sabe o endereço, é quase tem o Estratégia de Saúde da Família, que é uma coisa muito importante, você conhece o agente comunitário que visita a sua casa. As pessoas não têm ideia, e só o Bolsonaro e o seu ministro, que já disse que não sabe o que é o SUS. Imagina um ministro da Saúde que afirma que não conhece o SUS. Quer dizer, onde nós estamos? E eu sei que você tem aí um concorrente, né, que apoia esse tipo de ideia. Ou seja, está dando força para o governo Bolsonaro nessas ideias esdrúxulas que ele divulga toda semana. Eu queria saber como é que a população de Goiânia reage a uma ideia como essa, se as pessoas têm a noção do que isso implicaria em termos de saúde pública. Então, Adriana, me situa aí. Eu estou assistindo às eleições nacionalmente, estou acompanhando tanto quanto posso as capitais de uma maneira geral, grandes cidades, mas eu fico perplexo. Como é que alguém ainda pode votar num camarada que apoia propostas como a do Bolsonaro, de privatizar posto de saúde?
Não, realmente é impressionante. Primeiro, dizer que é uma tragédia você pensar que o Brasil pode abrir aí a legislação, caminhos para privatizar os postos de saúde dos municípios em plena pandemia, né, Haddad? Já não basta tudo que as pessoas estão passando, todas as dificuldades, ainda vir, embora a gente não se surpreenda mais com as destruições das políticas públicas, né, dos direitos das pessoas que esse governo Bolsonaro, esse desgoverno está fazendo todos os dias, essa realmente foi demais e a mobilização popular conseguiu vencer, pelo menos por um tempo, essa ideia cruel e desumana que tira do povo brasileiro a possibilidade do seu direito do tratamento público universal e gratuito, que nós temos que melhorar, né? Nós temos que investir mais, nós temos que fortalecer cada vez mais. E é justamente o que nos assustou muito, essa proposta de privatização, e lamentável saber que ainda temos pessoas públicas importantes, senadores e candidato a prefeito que defende tudo que o governo Bolsonaro vem fazendo no país, seja sua política econômica equivocada, levando a essa imensa crise, né, agravada aí com a pandemia, seja a sua destruição do meio ambiente, liberação de agrotóxicos, Haddad, aqui é muito grave, né? Você sabe que em Goiás nós temos aqui um estado que tem muitas lavouras, que as pessoas convivem muito de perto com as plantações, e nós tememos aí pela vida, pela saúde do povo de Goiás, com a liberação dos agrotóxicos aí, que nunca, né, na história do país foi assim, agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro estão sendo liberados aqui. Então, assim, como que pode ter ainda candidato que apoia esse tipo de coisa? Em Goiânia, nós estamos vivendo um caos na saúde, com a pandemia, as pessoas não têm médico, não têm exame, médicos estão se demitindo pela falta de condição de trabalho, não tem pediatra nos bairros, enfim, uma situação muito difícil, um desafio que nós precisamos ter, né, uma prefeita que vai valorizar o trabalhador da saúde, investir no programa Saúde da Família, que os trabalhadores da saúde da família não têm sequer o crachá para trabalhar, para ser recebido nas casas, não tem condições de trabalho, não tem plano de cargos e salários. Nós precisamos investir, né, nos exames, uma fila de exames imensa, as pessoas esperando meses. Por exemplo, que uma mulher com suspeita de câncer de mama, ela não pode esperar 6, 7 meses para fazer o exame. Essa é a vida dela que está em risco. Então, a gente quer investir aqui em Goiânia, no programa Saúde da Família, em pediatra em todas as regiões 24 horas, na valorização dos trabalhadores. Mas nós temos que lutar contra essa ideia de privatizar o SUS, que vem do governo Bolsonaro, que pode atingir os municípios. E aqui em Goiânia tem um candidato, que é o candidato senador, amigo do Caiado e do Vanderlan, é o candidato do Bolsonaro aqui na cidade e que defende tudo o que o Bolsonaro manda para o Congresso Nacional, ele vota a favor. Então, a gente se preocupa muito que ele possa ganhar aqui e possa destruir o Sistema Único de Saúde em Goiânia. Agora, Adriana, depois que ele fez a defesa do senador que estava com, vamos dizer, dinheiro nas partes íntimas. Nas partes íntimas, exatamente. Depois da defesa dele, ele ainda mantém algum prestígio? Como pode isso? Olha, Haddad, foi lamentável, né, esse episódio, uma ação de um desvio, corrupção, desviando dinheiro para as ações do Covid-19, né? Esse dinheiro que o senador está sendo acusado de desviar e que justamente por isso ele escondeu nas suas partes íntimas, é um dinheiro designado para o tratamento das pessoas no Covid-19. Então, uma tragédia atrás da outra, e além disso a gente vê que o senador de Goiás nos envergonhando a todos, porque isso teve repercussão nacional, né? Não foi só aqui. Claro. Repercussão nacional, em áudios, defendendo, dizendo que ele não fez nada de errado, que ele tinha que ser defendido pelos senadores, porque não havia nada que desabonasse, ou seja, corrupção para eles não desabona a carreira de um político. E, ao contrário, nós entendemos que tem que ser apurado com todo rigor, que tem que ser realmente esclarecida essa questão. Enquanto isso, ele precisa ser suspenso nas suas funções de senador. E aqui em Goiás, esse fato está tendo uma grande repercussão, está sendo amplamente divulgado. Inclusive, o candidato, o senador Vanderlan, entrou na justiça para proibir a divulgação desses áudios, mas a justiça não acatou, porque isso não é uma acusação falsa, é um fato verdadeiro e verídico.
que realmente aconteceu, foi divulgado nos meios de comunicação nacionais e que as pessoas têm direito de saber. Portanto, a gente manifesta nossa indignação com esse tipo de atitude de defesa de atos de corrupção, que, na verdade, tem que ser apurado com todo rigor. Nós precisamos punir rigorosamente, apurar e, caso comprovado, de fato, ser punido com rigor e não defender. Eu sou um pouco cético, viu, Adriana, ao que está acontecendo no Brasil, porque você veja aí o episódio dos filhos do Bolsonaro. As provas contra esses rapazes... Todos os dias tem um episódio, né, Haddad? E são milhares e milhares de saques que foram feitos. Né? Eles foram de grão em grão, enchendo o papo de um jeito. Era um saque de 2, 3 mil. Você fala, pô, mas saque de 2, 3 mil é roubo pequeno. Só que você faz 10 mil saques de 2 mil, dá 20 milhões. E eles foram sacando dinheiro de vários funcionários todo mês ao longo de 20 anos. E comprando imóveis, comprando bens... Todos eles fazem isso, né? Todos eles fazem uma prática reiterada de desvio do recurso público, desvio do dinheiro. Eles falam rachadinha, mas isso é corrupção, né? Isso é desvio de dinheiro público. E todos os dias aparece uma nova prova, uma nova acusação e não acontece nada. Realmente é um péssimo exemplo. É uma prova de que eles não vinham para combater corrupção, coisa nenhuma, né, Haddad? Eles vinham para institucionalizar a corrupção que eles já faziam, de uma família corrupta e que, infelizmente, hoje estão no poder e nem Justiça, nem Ministério Público estão fazendo nada e nós estamos aí à mercê. Tanto é que eles perderam totalmente o medo. Ontem foi divulgado que um dos filhos do Bolsonaro foi passear em Fernando de Noronha usando recurso do Senado Federal, recurso do povo. Imagina só se alguém do PT faz uma coisa dessa, que escândalo. Mas a gente não faz, né? Isso é um desrespeito com o recurso público que deveria ser punido com todo rigor. E ele só se pronunciou porque foi divulgado. Então, é todo dia um ato de corrupção, de desvio, e a gente não vê a justiça se pronunciar. Adriana, bom, você é uma mulher muito forte, você passa muita energia. Fora do teu currículo, que é um currículo muito respeitável, então você combina atributos de uma mulher política que pode fazer muita diferença em Goiânia. E eu, como ex-ministro da Educação, não posso deixar de te perguntar sobre a situação das nossas crianças que passaram praticamente há um ano sem frequentar a escola. Né? Estamos falando de... E nós não podemos dar o ano por perdido no seguinte sentido. Nós temos que encontrar no futuro, não sei se remoto, no futuro próximo, os médicos é que tem que dizer, a ciência que tem que dizer, mas nós vamos ter que encontrar um caminho de recuperar essas crianças. Porque uma criança que tem 10 anos, ela tem que ter os conhecimentos próprios da sua idade. Uma criança que tem 12, a mesma coisa. Se a criança passou um ano sem estudar, ela está lá com um ano a menos. E às vezes está mais do que um ano a menos, porque ela perdeu, inclusive, o traquejo, os exercícios da lição de casa, o contato com a professora, com os colegas. Você já me falou, da outra vez que conversamos, que você vai montar um gabinete de crise praticamente no dia seguinte da tua eleição. Você não vai nem esperar a posse. Já vai montar, porque você sabe que saúde, educação e economia vão ocupar a tua agenda a partir do dia 1º de janeiro. Você amadureceu ideias, aquelas ideias que você me adiantou sobre educação? Como é que você está vendo essa perspectiva assim que, enfim, eu sempre registro isso, né? Assim que o SUS, né, autorizar, porque a gente não pode se afobar. A gente tem que entender que criança, a gente não mexe com a saúde de ninguém, muito menos de uma criança. Né? Saúde é a coisa mais sagrada que a gente tem. Então, quando o SUS sentir que existe a possibilidade de uma retomada, qual é a conversa com o magistério, com as diretoras de escola? Como é que elas estão vendo essas possibilidades futuras? Bom, Haddad, primeiro dizer que essa é a nossa grande prioridade, tanto que
eu escolhi como meu vice o ex-prefeito do PT, o professor Pedro Wilson, que foi o prefeito escolhido, o prefeito amigo da criança do Brasil, porque ele criou o conceito do CEMEI, né, que é muito mais que uma creche, é um lugar onde a criança tem toda a possibilidade de desenvolvimento na área de educação, de esporte, né, enfim, de convivência com a Só um sociedade. parênteses, Adriana, para as pessoas terem ideia do que o PT fez. Essa política passou a ser uma política nacional. Com o lançamento do Pro Infância, que foi um programa que eu lancei em 2007 e que foi inspirado na experiência de Goiânia. O CEMEI virou o Pro Infância Federal, que construiu 5, 6 mil creches no país, que atendem mais de 1 milhão de crianças na faixa de 0 a 5 anos. Só para você ter uma ideia da importância do que vocês fizeram aí. Pois é, e é um orgulho para nós, Haddad, e nós queremos retomar esse tempo onde a educação em Goiânia era grande prioridade da gestão, porque nós sabemos que a função do município é a educação infantil, e ela é a base, né, de todo o nosso relacionamento com o conhecimento da vida inteira. É onde a gente começa o nosso contato com a educação, na escola, no CEMEI, e então é responsabilidade muito grande. E a gente está vendo aí um grande desafio, porque nós temos um ano que praticamente precisa ser reposto. Aqui nós temos muitas famílias que não têm acesso à internet. Então, as crianças que não tiveram nenhum contato com o conteúdo escolar. Além disso, a prefeitura, né, a administração atual, colocou uma plataforma onde os professores não têm contato com as crianças, que ela tem problemas muito sérios, se muitas pessoas acessam, ela deixa de funcionar, enfim, não está funcionando bem, né? Os trabalhadores da educação aqui criticam bastante, não veem que ela está sendo boa para as crianças, e nós vemos aí com preocupação a prefeitura atual querendo retomar as aulas agora, Haddad. Pensa, em novembro, no final do ano, sem haver segurança, Goiânia está com alto índice de contaminação. Então, além da vida das crianças, nós nos preocupamos com a vida dos seus familiares e também dos professores, trabalhadores e trabalhadoras da educação que vão estar em risco. Portanto, somos totalmente contrários ao retorno das aulas agora, somente quando for seguro. Vamos criar, imediatamente após a nossa eleição, um comitê que tenha profissionais da educação, da saúde, da assistência social, trazer o Conselho de Pais também para a gente discutir a melhor forma de garantir o ensino remoto de qualidade nesse momento, inclusive garantindo internet para essas famílias que não têm condições, mas que a gente prepare um retorno seguro com todos os protocolos que forem orientados pela comunidade científica no momento correto e a gente garanta acolher todas as crianças, porque aqui, Haddad, nós temos um problema gravíssimo. Antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 10 mil crianças aguardando vagas em CEMEIs. Então, esse é um desrespeito ao direito dessas crianças, das famílias, de poder ir trabalhar, saber que a criança está num lugar seguro. Enfim, nós vamos ter que criar essas vagas e nós vamos ter que acolher todas as famílias que trazem também suas crianças da rede privada. A crise econômica muito grave, desemprego altíssimo aqui na cidade. A gente sabe que muitas famílias vão trazer as crianças para a rede pública e nós vamos acolher todas elas, né? Vamos, com a alegria de ter visto ser aprovado o novo Fundeb, né? Que nós criamos, o nosso governo, o Partido dos Trabalhadores, criou esse fundo justamente, né, para que a gente possa ter um recurso para construir CEMEI, ampliar, construir escola, para pagar salário digno acima do piso nacional do magistério criado pelo nosso querido melhor ministro da Educação da nossa história. Nós queremos aqui, nós temos tradição, Haddad, de pagar pelo menos 7,9% a mais. Eu quero pagar mais, eu quero ser a prefeita que vai quebrar esse recorde de pagar acima do piso nacional aqui para os nossos trabalhadores na educação. Muito bom. Que aqui estão lutando para receber até a data base, que é lei. Data base tem que ser automática, que eles não recebem. Estão lutando para receber. Então, além da gente ter que acolher as crianças, né? Então, são mais de 10 mil crianças que não têm vaga. Nós precisamos garantir educação de qualidade, com valorização dos trabalhadores e trabalhadoras e fazer esse processo de retomada quando for seguro, né? Que nós vamos ter vacina em breve, mesmo o presidente sendo contra aí comprar vacina, mas a gente acredita
tem fé, né, confiança nas universidades brasileiras e também do mundo, que algum medicamento, alguma vacina, algum remédio vai surgir, que a gente possa contribuir como prefeita para toda a população ter acesso igualitariamente e que possa ser seguro para a gente retomar as aulas. Então, a gente já está estudando isso bastante, porque realmente queremos voltar a ser a cidade amiga da criança. Além disso, Haddad, nós queremos retomar um programa do Partido dos Trabalhadores aqui, que fornecia para cada aluno o uniforme escolar, o material escolar e o tênis para a criança ir para a escola com dignidade, né? Feliz de ter o material novo, o uniforme, o tênis. Então, nós vamos voltar a retomar esse projeto aqui, né, de escola digna para todas as nossas crianças. E retomar também o ensino esportivo aqui, porque não foi só com a pandemia, aqui não tem secretaria de esporte, não funciona iniciação esportiva, e nós queremos retomar isso aqui com muito carinho. Adriana, eu acompanhei a evolução extraordinária da Universidade Federal de Goiás, né? Eu, inclusive, tive várias vezes em Goiânia, visitando o campus, e tive várias vezes em vários campos do interior, cidades, inclusive. Porque cresceu em todo o estado de Goiás. Exato. E eu tenho o maior carinho por esse projeto, porque estava lá junto ao Lula, que era um apaixonado pelos novos campos universitários no Brasil inteiro. Então, ele era um entusiasta de levar a educação para perto da juventude. Falou, pô, que diabo é isso do jovem ter que mudar para a capital? Vamos espalhar pelos estados brasileiros. Imagina um estado tão grande como Goiás. A grande maioria não tinha condições de vir para a capital, né? E hoje a gente tem campos em todo o estado, nas cidades mais longe da capital, nós temos campos. E de grande qualidade, né? Aqui a juventude, ela não escolhe o curso que tem, ela escolhe o que ela sonha, a carreira dela, isso porque é lindo. Foram muitos cursos criados, mas além da Universidade Federal, aqui também, Haddad, nós temos muito orgulho de falar, o governo Lula criou 18 institutos federais. Foi a maior implementação de institutos federais da nossa história, tinha só 6 aqui. Isso fez também com que as pessoas, sobretudo os nossos jovens, tivessem mais acesso à educação. Então, a gente tem um orgulho imenso. A Universidade Federal cresceu como nunca na sua história, inclusive o reitor, professor Edivar, nosso grande amigo, defensor da educação pública, foi reeleito reitor pelo seu grande trabalho, né, em frente... Foi reitor no meu tempo de ministro. Exatamente quando você foi nosso ministro, e foi o momento em que a Universidade Federal cresceu mais, não só em cursos, em estruturas, mas também na condição para os seus alunos, na inclusão, né? Então, nós temos tanto o Instituto Federal como a Universidade Federal aqui, que cresceu demais na pesquisa científica. Universidade Federal, eu sou suspeita para falar, porque eu estudei lá também, né? A graduação, a pós-graduação em Ciências Criminais, eu tenho um orgulho imenso, porque hoje a Universidade Federal tem inovações, Haddad, e pesquisas na área do Covid-19 que são surpreendentes, que são premiadas no mundo. É algo assim que é o maior orgulho para a gente, e também os institutos federais. Além disso, cresceram muito nas condições sociais para que os estudantes pudessem participar com alimentação, né, com apoio, com ajuda, para que eles pudessem permanecer estudando. Além, né, do acesso, também a permanência, houve um grande investimento aqui. O que eu ia te perguntar, e deixo um abraço aqui para o professor Edivar, que certamente está assistindo esse programa, e que foi reitor no meu tempo de ministro. Pois e é agora de novo. Nosso reitor foi eleito, porque é um craque. Grande votação, e que está aí junto comigo, Haddad, na luta contra os cortes de recursos das universidades e do ensino federal. Nós fizemos esses dias, né, como deputada, eu promovi mês passado uma audiência pública aqui do Estado, justamente para debater os cortes, porque, ao contrário do governo Lula, governo Dilma, de quando você foi nosso ministro, onde houve um imenso aumento nos investimentos nas universidades federais, nos institutos federais, hoje está sendo cortado, né? O governo Bolsonaro é inimigo da educação, inimigo do conhecimento, da ciência, e cortou os recursos. O professor Edivar foi o nosso grande palestrante na audiência pública, e ele colocou claramente que, se houver esse corte,
o retorno às aulas das universidades, né, e dos institutos federais, ele ficará totalmente comprometido. Então, essa é uma grande luta nossa aqui. Agora, a pergunta que eu queria te fazer sobre institutos e universidades é a seguinte: existe tradição de uma aproximação da prefeitura com essas instituições para produção, formulação e implementação de políticas públicas 2.0, por assim dizer, uma geração mais avançada de políticas públicas? Você pretende promover essa aproximação? Olha, Haddad, esse é um grande projeto nosso, né, em todas as áreas. Inclusive, já estamos debatendo aí na área tanto da educação, da saúde, da segurança pública cidadã no município, né, porque aqui a Universidade Federal tem uma unidade que discute a segurança pública, inclusive nos municípios já fizemos um debate sobre essa questão. Também estamos conversando muito numa parceria para cursos profissionalizantes para os nossos adolescentes e jovens. Nós não temos em Goiânia um programa que fornece, né, para os nossos adolescentes, como adolescente aprendiz, a qualquer curso profissionalizante. E nós queremos fazer uma grande parceria com a universidade para poder ter em todas as regiões da cidade cursos para os nossos adolescentes e jovens ter também a possibilidade, né, de realizar os sonhos. Como eu, na minha infância, tive o sonho de ser policial e eu tive a alegria de realizar, todos os nossos meninos e meninas, adolescentes e jovens de Goiânia vão ter também esse direito de realizar seu sonho. Nós queremos garantir o programa Cidadão do Futuro aqui, né? Aqui no governo do PT, Haddad, do meu pai, Darcy Accorsi, tinha um programa Cidadão 2000, que justamente, começando pelas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, situação de rua, fazer esse trabalho, tanto de ter atividade esportiva, capoeira, atividade cultural, mas principalmente de garantir o ensino profissionalizante, cursos profissionalizantes, de capacitação, e tinha uma parceria com o setor privado em que se garantia o primeiro emprego dentro daquilo que o adolescente e a adolescente sonhavam em ter como profissão. E a gente quer retomar esse projeto aqui, e é uma grande possibilidade aí de parceria com a universidade para esses cursos aqui para a nossa moçada. Adriana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do curso que você fez de ciências criminais. Eu fiquei aqui curioso. As pessoas têm a noção, isso tudo vem mudando, porque a mulher, não é a mulher brasileira, a mulher no mundo inteiro vem ganhando um protagonismo tardio, porque todo mundo espera a igualdade, entendeu? A gente quer um mundo em que as pessoas se respeitem, e independentemente de ser homem ou mulher, preto ou branco, evangélico ou judeu, não importa. A gente quer que as pessoas se respeitem. Mas a gente sabe que ainda há muito preconceito. E eu queria te perguntar como é que foi a sua entrada no mundo da polícia? Porque o senso comum é de que é um mundo muito masculino. E, obviamente, que isso vem mudando para o bem, para melhor. Eu tenho uma filha aqui que vai ser engenheira, por exemplo. Também é outra área que, historicamente, né, sempre foi maioria masculina. Mas também já não é assim. E ela é uma craque de matemática, foi uma das mais bem colocadas no vestibular, tem um histórico escolar impecável, né? Ou seja, talento e esforço. Porque as pessoas acham que é só talento. Não, tem muito suor. Dedicação, coragem. Isso tudo. E a gente está vendo aí, eu estou vendo você, estou lembrando da Luiziane Lins em Fortaleza, da Manuela Dávila em Porto Alegre, da Benedita da Silva no Rio, na Marília Arraes no Recife, da Major Denise em Salvador. Todas crescendo nas pesquisas, inclusive. Né? Todas crescendo nas pesquisas. Então, eu queria que você contasse. Isso é uma coisa incrível, né, Haddad? Que nós, mulheres do PT, estamos aí despontando em várias cidades. A gente tem muito orgulho do nosso partido, né? Que os companheiros estão junto com a gente na promoção da igualdade, na construção de um mundo mais igualitário. Eu sempre coloco aqui, o nosso partido tem paridade nas instâncias, nosso partido
né? O Partido dos Trabalhadores sempre defendeu a igualdade, sempre Sim. defendeu a nossa participação. Eu me lembro desde a minha infância, você sabe que meu pai foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás, e eu sou a filha, eu tenho 2 irmãos, e fui eu quem quis participar da política, desde a infância, né? Era eu que andava. Goiás, na época, Haddad, era junto com o Tocantins, era tudo Goiás. Goiás era enorme. E a gente andou esse estado todinho fundando o PT, e eu que andei com meu pai. E eu tenho muito orgulho. Todos os petistas aqui, desde os mais antigos, me conhecem desde criança. E eu sempre gostei de política e do mundo público. E meu pai sempre me apoiou, o partido aqui, né, todas as lideranças. Eu sempre tive um grande apoio, assim como outras companheiras também. Tanto que aqui nós temos presidenta municipal, estadual, do partido em Goiás, né? E também temos a nacional, que é a presidenta Gleisi. Mas conta um pouco da sua entrada nesse universo, entre aspas, masculino, né? Porque vocês estão, felizmente, eu sempre digo, está mudando para melhor. As mulheres vêm avançando em áreas que eram tabu, né? A política entre elas. Muito pouca mulher na política comparativamente ao resto do mundo. E você está dando demonstração de que a mulher pode e deve, né, fazer política. Participar de onde ela sonhar, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Isso, onde ela quiser. Mas conta um pouco do mundo aí do combate ao crime. Conta para nós um pouquinho. Justamente, hoje nós temos muitas mulheres nas forças policiais, passa até novela, série, mas há 21 anos, quando eu entrei, né, não era assim fácil, éramos muito poucas, e havia, assim, uma grande resistência, um grande preconceito, porque segurança sempre é relacionada com força física, e, portanto, não seria um espaço para mulheres, né? E eu sempre tive, eu participei na adolescência, Haddad, da Pastoral da Juventude, do movimento estudantil, e quis continuar defendendo os direitos de crianças e adolescentes. E por isso eu me tornei policial e sempre quis atuar na defesa de crianças e adolescentes, combater a violência contra essas pessoas, né, a pedofilia, combater a exploração sexual. Aqui em Goiás nós temos questão grave de tráfico de pessoas, então eu trabalhei muito com essa questão e tenho assim, muito orgulho da minha carreira, mas realmente foi muito difícil começando pelo PT, né? Quando eu comecei, quando eu era jovem, formei em direito, olha, você é delegada de polícia. Todo mundo, quê? Você não vai fazer filosofia como seu pai? Né? Não vai fazer ciências sociais como todo mundo? Não, eu acho que é um espaço em que nós também precisamos estar e que eu tenho sonho de poder defender crianças, mulheres, né, como policial. E, de fato, eu estava certa, porque eu sinto, né, que nesses 21 anos de carreira, completo 21 em janeiro, que eu realmente pude fazer diferença na vida das pessoas que sofriam violência, defender os direitos humanos enquanto policial, mas promovendo os direitos humanos das crianças, adolescentes, das famílias, das mulheres, né? Pessoas idosas que também sofrem muita violência doméstica. E foi isso que me fez também ser conhecida aqui em Goiás. Inclusive, fui convidada pela Comissão da Cidadania para investigar, Haddad, os casos de pessoas desaparecidas após abordagens policiais, né? Pelo o meu trabalho na promoção de direitos humanos, na luta que a gente também faz nesse campo como policial, né? Muita gente acha, mas você é policial? Não, nós defendemos também a democracia, nós defendemos os direitos das pessoas, defendemos os direitos humanos e queremos construir uma segurança cidadã e democrática no nosso país. Mas foi um grande desafio quando eu cheguei no interior aqui de Goiás, fui muito bem recebida, mas muita gente estranhava, né? Me lembro de estar lá na delegacia, num dos primeiros dias, chegou um senhor, eu quero falar com o delegado. Falei, pois não, sou eu mesma. Não, mas eu quero falar com o delegado, menina. Falei, mas sou eu a delegada. Ele, o quê? Mas aí ele falou comigo e eu pude ajudar ele. E devagar a gente vai demonstrando a nossa competência, coragem, a nossa total capacitação para esses cargos, né, Haddad? Mas é importante a gente dizer, ainda é um desafio diário, é um desafio cotidiano, mostrar a competência, mostrar a nossa capacidade, a nossa coragem, a nossa dedicação. E na política não é diferente. Aqui em Goiás nós temos só 2 mulheres deputadas, Haddad. Entre 41 deputados, em 2018 só foram eleitas 2 mulheres.
eu e a deputada Leda. Isso mostra o quanto é grande o nosso desafio. Então, não é à toa que aqui é um dos estados mais violentos para as mulheres, porque é na política que se define se nós vamos ter delegacia da mulher ou não, se nós vamos ter recurso para a política pública que combate a violência contra as mulheres, vamos ter abrigo para as mulheres vítimas de violência. E essas políticas públicas aqui em Goiás e em Goiânia, cada 5 dias um feminicídio, é muito grave. E nós aqui não temos políticas públicas de combate. Gestão do PT, eu tenho orgulho de ter trazido recurso para a gente fazer o abrigo aqui em Goiânia. Goiânia tem abrigo para as mulheres vítimas de violência, feito na gestão do PT, com recurso que eu consegui trazer do governo Dilma. E aqui nós tivemos recurso para capacitar a nossa Guarda Civil Metropolitana, que faz a proteção. As guardas, mulheres treinadas, fazem a proteção das vítimas de violência. Mas como não tem mais no Estado, a gente não consegue, porque a gente não pode recusar de acolher uma mulher que está sofrendo violência e que está sendo ameaçada. Portanto, é ínfima essa contribuição, precisamos de muito mais. E aqui, como prefeita, o fato de ter pela primeira vez uma mulher prefeita em Goiânia tem que fazer a diferença na vida das mulheres, tem que ter CEMEI para colocar as crianças, tem que ter política de saúde da mulher, aqui os exames das mulheres demoram meses, exame de câncer de mama, de útero, nós vamos investir nessa questão. Aqui não tem pediatra nos bairros, Haddad. Aqui as mulheres passam a noite com o filho doente no braço, procurando um pediatra. Só tem um lugar. E às vezes você chega lá, pensa, uma capital com 1.500.000 habitantes, só tem um lugar que tem pediatra de noite, emergência. E nós vamos ter em todas as regiões. Nós vamos ter política de proteção à vida das mulheres e de garantia dos seus direitos aqui na cidade de Goiânia. Adriana, eu vou te perguntar uma coisa agora. As pessoas às vezes não têm ideia, e é importante a gente sublinhar, que assim, o prefeito, para gerar emprego, ele depende muito do governo federal, e o governo federal está sem política. Você vê que nós estamos batendo recorde de desemprego, e agora, com os cortes que o Bolsonaro está fazendo na renda das pessoas, isso vai agravar. E quem é a primeira vítima dessa política de corte do Bolsonaro é a juventude. O desemprego entre os jovens explodiu no Brasil. E é difícil imaginar uma perspectiva de retomada com essa política que está em vigor. Então, só que nós temos 2 anos para 2022. Nós não temos 3 meses. Não podemos parar. Uma coisa que eu estou fazendo toda essa introdução para te fazer uma pergunta sobre o desemprego do jovem, associado a um tema que eu vi que pode ser uma saída importante, que é o investimento das prefeituras em cultura. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente gerou muita oportunidade, não é de emprego, não é de renda mesmo. Às vezes não é para empregar a pessoa com carteira assinada, é para ele virar um empreendedor de si mesmo, no sentido pleno da palavra. Não é essa coisa que fala, ele compor, ele fazer um filme, um audiovisual, não são coisas que a gente finge que o cara está... Não. Programa de geração de renda para produtor e para criador na área da cultura, disseminador. E nós fizemos vários editais, inclusive voltados para a periferia da cidade, porque você sabe que as periferias têm uma vida cultural extraordinária. Aqui também. Aqui também, e agora não tem nenhum programa, nenhum projeto. É isso que eu ia te perguntar. Nesse sentido, né? E nós sonhamos aqui, Haddad, sonhamos em ter uma lei Aldir Blanc aqui de Goiânia, né? De retomar o trabalho com o Fundo Municipal de Cultura, que existe aqui na cidade, que já foi assim, um grande incentivador de ações culturais na periferia, em todos os bairros, trazer para o centro também, que o centro de Goiânia está abandonado e a nossa juventude não está tendo como, é claro, agora na pandemia, mas antes disso, participar de nada no centro, não tem transporte público até tarde da noite, às vezes as forças de segurança não respeitam e garantem o direito da juventude dos bairros mais afastados de estar no centro, mas nós queremos também levar para todos os bairros. Então, nosso sonho aqui, nosso projeto é reativar os pontos de cultura, né? Para a gente ter ponto de cultura em todas
cidade, em todos os bairros. Aqui tem iniciativas lindíssimas em teatro, em música. Agora, né, com a tecnologia, a moçada faz as coisas mais legais, né, os filmes, a criatividade. E a gente não tem nenhuma política de incentivo hoje para que a juventude possa se expressar, que é um direito. Além disso, de ter o apoio financeiro do poder público, mas ter o direito garantido de se expressar, o espaço, né, para que isso possa ser manifestado. Então, tudo isso a gente quer construir aqui em Goiânia, não só por causa da geração de emprego e renda, mas porque Goiânia é uma cidade cheia de parques, de lugares lindos, e a gente não está tendo nenhuma atividade, né, antes da pandemia, inclusive, para reverberar a cultura e a criatividade da nossa moçada, né? Além disso, a gente aqui, Haddad, vai precisar, a prefeitura vai ter que priorizar a retomada da economia com segurança para as pessoas, porque nós estamos com um desemprego imenso, a miséria voltando com força total, crianças nas ruas pedindo, como há anos a gente não via, empresas fechando, né? Micro e pequenas empresas, que são os maiores empregadores, fechando as portas, e a gente sabe que o primeiro a ser demitido é o jovem e é a mulher. E a gente tem aqui essa preocupação, né, de retomar. Goiânia não tem trazido indústrias nem empresas para cá há muito tempo, não há uma política nesse sentido, nenhum tipo de incentivo, e nós queremos retomar, nós queremos apoiar arranjos locais, né, nas regiões, por exemplo, a região noroeste, que é a mais populosa, lá tem centenas de pequenas confecções, e a prefeitura vai dar o espaço, a capacitação, a isenção fiscal e a infraestrutura para a gente fazer lá uma grande cooperativa de confecções para que as pessoas tenham emprego e renda. A maioria são mulheres e a gente quer ajudar. A gente vai abrir também uma linha de crédito, Haddad, vamos criar o banco comunitário com a linha de crédito específica para a juventude, para quiser abrir aí uma micro e pequena empresa. Não é esse negócio de falar que vai trabalhar em aplicativo e não ter direito trabalhista nenhum, que vai ser empreendedor, né? A gente não pode enganar as pessoas. Tem que ter uma vida digna, condição de ter uma renda para cuidar da sua família com dignidade. E a gente quer apoiar isso aqui. Vamos fazer o Banco Comunitário de novo, que já teve nas gestões do Partido dos Trabalhadores aqui. Nós tivemos 3 gestões aqui em Goiânia, Haddad. Uma história muito bonita com Goiânia, né, do Partido dos Trabalhadores, uma história de amor. Deixamos aí várias obras, políticas públicas de inclusão social muito bonitas, e a gente quer ter a oportunidade agora de ser a 4ª gestão do PT, a 2ª geração, né, que sou eu, para que a gente possa cuidar dessa cidade tão bonita, que a gente ama tanto, mas que pode ser muito melhor. Você sabe que Goiânia é a cidade mais desigual da América Latina, e nós podemos desenvolver a nossa cidade com inclusão social, com oportunidade para as pessoas, para cuidar das nossas crianças, da juventude e de todos nós aqui. Adriana, bom, quero te lembrar só que o PT também governou 3 vezes a cidade de São Paulo, sendo que eu fui o 3º prefeito do PT, mas minhas 2 antecessoras, mulheres, Erundina e Marcos eu acompanhei então, de perto. E posso te falar... Agora, Goiânia nunca teve uma mulher. Então, está precisando. E eu vou dizer para você uma coisa. O que tem em São Paulo de bom para o povo foi o PT que fez. Foi o PT que fez. E aí vai ser agora com você, então, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer para você uma última pergunta que eu acho que a juventude também está interessada, que é a questão da mobilidade, né? São Paulo é muito referência em mobilidade, porque o PT fez bilhete único, passe livre, ciclovia, corredor de ônibus, transporte noturno, tudo que você pensar, o PT fez aqui. Eu não sei qual é a situação do transporte público e terrível. A situação aqui é terrível. É um dos piores do Brasil. É muito ruim. Precisa que ter uma delegada mesmo para se firme aqui, porque aqui a população sofre muito. Inclusive, Haddad, a Universidade Federal divulgou agora uma pesquisa de que a má qualidade do transporte público de Goiânia, a superlotação, foi um dos maiores fatores de contaminação das pessoas aqui. Olha só. Principalmente nos bairros. Nós temos um índice de contaminação nos bairros, né, onde vivem os trabalhadores e trabalhadoras, imensa, muito maior que nos outros bairros, e essa pesquisa demonstrou
que foi o nosso transporte público. Ele é muito ruim, ele não tem acessibilidade, não garante realmente esse direito, né, do transporte para as pessoas. Então, aqui, nosso desafio é muito grande. Inclusive, eu estudei muito aí o trabalho que vocês fizeram, né, inclusive com o nosso candidato Tato, que foi uma das pessoas que trabalhou nessa questão, porque aqui nós precisamos melhorar muito. Tanto no transporte público, nós precisamos cobrar dessas empresas que são concessionárias aqui, Haddad, que cumpram os contratos. Aqui o contrato só vale para aumentar a tarifa, que é a segunda mais alta das capitais. E é o pior transporte público. Então, assim, cobrar que tem ônibus suficiente, você vê, na pandemia, a gente aqui com 50% de isolamento, eles retiraram os ônibus. Aí ficou super lotado. As pessoas que tinham que trabalhar foram contaminadas por isso, pela essa crueldade, desumanidade das empresas. O que é a ganância, né? Não, a ganância absoluta acima da vida das pessoas, né? E a omissão total aqui da prefeitura e do governo do estado também. Além disso, os ônibus são antigos, são velhos, são um risco à segurança das pessoas, não tem acessibilidade para as pessoas com deficiência, que é lei aqui em Goiânia, mas se você for nos bairros, isso não está garantido, não tem acessibilidade. Mas nós precisamos aqui também, Haddad, o governo do PT começou a obra do BRT, com recurso federal. Eu estava junto quando a presidenta Dilma entregou esse recurso. No entanto, durante a atual gestão, ficou totalmente parada a obra, começou de novo esse ano, com a pandemia. É claro que não vai terminar, né, antes da nova gestão, e nós vamos terminar essa obra, porque vai garantir também mais uma contribuição para o transporte público. Mas aqui, só nós, do Partido dos Trabalhadores, fizemos os únicos quilômetros de ciclovia, ciclofaixa, né, vias para o ciclismo, foi na gestão do Partido dos Trabalhadores, foi a única intervenção nesse sentido, e eu vou dobrar esses quilômetros, pelo menos, né? Nós fizemos aqui cerca de 100 quilômetros, e eu quero ser a prefeita que vai dobrar em toda a cidade, dos bairros para as regiões centrais, com banheiro público, né, para o pessoal poder ir para a universidade, para o trabalho, de bicicleta ou para praticar esporte, para ser realmente uma alternativa, porque aqui não é seguro ser ciclista em Goiânia por falta das vias próprias, e nós vamos garantir isso na nossa gestão e melhorar o trânsito em toda a cidade também. Bom, essa segunda eu tive o privilégio aqui de conversar com a Adriana Corsi, essa mulher simpática e vigorosa que vai prefeitar Goiânia a partir de 2021, se Deus quiser. Deus quiser. Adriana, muita energia para você. Não está te sobrando energia, mas muito pensamento positivo aqui de São Paulo para você. Um abraço para os goianos todos e uma saudade muito grande de estar próximo de vocês. As minhas visitas aí sempre muito agradáveis. Comida boa, logo você vai poder voltar e comer piqui aqui com a gente, tá bom? Então, quem sabe você me convida para a tua equipe, dia 1º de janeiro. Imagina que honra! Um beijo muito grande. Gente, Haddad. Muito obrigada, tá? Um abraço grande para todos. Gente, vote 13, dia 15. Dia 15 a 13, é isso aí.